Método para construir patrimônio sólido com salário fixo. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Você está construindo patrimônio ou apenas sobrevivendo até o próximo salário? Esta é uma questão que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros prefere não responder com honestidade. A realidade é que receber um salário fixo, por si só, não garante nenhum tipo de segurança financeira no longo prazo. A diferença entre quem acumula riqueza e quem vive no ciclo interminável do consumo imediato não está no valor do contra-cheque, mas na estratégia, no conhecimento e na disciplina com que cada real é alocado. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica das principais correntes do planejamento financeiro pessoal, da educação financeira e das finanças comportamentais. O artigo examina as barreiras cognitivas, culturais e estruturais que impedem trabalhadores assalariados de construir patrimônio de forma consistente, ao mesmo tempo em que apresenta estratégias práticas, fundamentadas em evidências científicas, para superar esses obstáculos. As linhas de pesquisa abrangem desde a construção de reservas de emergência e o investimento progressivo em ativos reais até a compreensão dos vieses comportamentais que sabotam decisões financeiras racionais. Os achados têm aplicabilidade direta em programas corporativos de educação financeira, benefícios a colaboradores, treinamentos de liderança financeira e políticas de bem-estar organizacional tanto em empresas públicas quanto privadas. Gestores, diretores de recursos humanos e tomadores de decisão encontrarão neste trabalho um sólido embasamento para justificar investimentos em programas de letramento financeiro para equipes, reduzindo o impacto do endividamento pessoal sobre a produtividade e o engajamento organizacional. O domínio deste conhecimento é um diferencial estratégico para qualquer profissional que deseje prosperar, independentemente do setor em que atua. Método para construir patrimônio sólido com salário fixo. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Resumo. A construção de patrimônio por trabalhadores assalariados representa um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas, especialmente em países emergentes como o Brasil, onde a cultura do consumo imediato, a volatilidade econômica e a escassez de educação financeira formal criam barreiras estruturais ao acúmulo de riqueza pessoal. O presente artigo tem como objetivo central analisar os fundamentos teóricos e práticos que sustentam métodos eficazes de construção patrimonial para indivíduos que dependem exclusivamente de remuneração fixa, investigando as dimensões comportamentais, cognitivas e estratégicas que influenciam as decisões de consumo, poupança e investimento ao longo da vida produtiva. A metodologia adotada é de natureza teórica e exploratória, baseada em revisão bibliográfica sistemática de literatura nacional e internacional, abrangendo publicações indexadas nas bases Cielo, periódicos Capes, Springer, Elsevier e Wiley, com recorte temporal predominante nos últimos 10 anos, complementado por obras clássicas das finanças comportamentais, economia pessoal e planejamento financeiro. A análise crítica do referencial teóricos permitiu identificar convergências e divergências entre diferentes escolas de pensamento acerca das melhores práticas para a formação de patrimônio com renda fixa. Os principais achados revelam que o acúmulo consistente de patrimônio por assalariados depende menos do volume da renda e mais da adoção de hábitos financeiros disciplinados, da compreensão e mitigação de vieses cognitivos como o desconto hiperbólico e o viés do presente, e da aplicação de estratégias de alocação de ativos ajustadas ao perfil de risco e ao horizonte temporal do investidor. Conclui-se que programas estruturados de educação financeira, aliados ao autoconhecimento e ao planejamento de longo prazo, são determinantes para transformar a renda fixa em fundação sólida de patrimônio duradouro, com implicações práticas significativas para políticas corporativas de bem-estar financeiro e para a formulação de políticas públicas de inclusão financeira. Palavras-chave: patrimônio pessoal, educação financeira, finanças comportamentais, planejamento financeiro, investimentos, renda fixa. Introdução.
A relação entre trabalho assalariado e construção de patrimônio constitui um dos temas mais relevantes e paradoxalmente menos abordados no campo das finanças pessoais e da economia do bem-estar. Embora o trabalho remunerado seja, para a esmagadora maioria da população economicamente ativa, a principal ou única fonte de renda, a conversão sistemática do salário em ativos duradouros permanece uma habilidade pouco desenvolvida entre os trabalhadores brasileiros. Dados do Banco Central do Brasil, 2023, indicam que mais de 77% dos brasileiros adultos terminam o mês sem qualquer sobra financeira, o que evidencia um cenário de precariedade patrimonial generalizada que atravessa diferentes faixas de renda. Esse fenômeno não pode ser atribuído exclusivamente à insuficiência dos salários. Pesquisas recentes no campo das finanças comportamentais demonstram que fatores psicológicos, culturais e cognitivos exercem influência determinante sobre as decisões financeiras cotidianas, muitas vezes de forma inconsciente e contraprodutiva. Thaler, Sunstein, 2021. O chamado viés do presente, por exemplo, leva indivíduos a supervalorizar gratificações imediatas em detrimento do bem-estar futuro, sabotando planos de poupança e investimento mesmo quando a renda disponível seria suficiente para sustentá-los. Kahneman, 2011. A questão adquire contornos ainda mais complexos em economias emergentes como a brasileira, marcadas por instabilidade inflacionária, elevadas taxas de juros ao consumidor e uma indústria financeira que historicamente se beneficiou do baixo letramento financeiro da população. Luzard, Mitchell, 2014. Nesse contexto, a construção de patrimônio com salário fixo exige não apenas disciplina e técnica, mas também a superação de um ambiente institucional que frequentemente desincentiva a poupança e estimula o endividamento. O presente estudo parte do pressuposto de que a construção de patrimônio por assalariados é possível, mensurável e replicável quando fundamentada em metodologia adequada. O objetivo geral é analisar os principais métodos, estratégias e determinantes comportamentais que permitem a trabalhadores com renda fixa acumular patrimônio de forma consistente ao longo do tempo. Os objetivos específicos compreendem: identificar as principais barreiras cognitivas e comportamentais ao acúmulo de riqueza, examinar as estratégias de alocação de renda mais eficazes para diferentes perfis de risco e horizontes de investimento, discutir o papel da educação financeira e do autoconhecimento no processo de construção patrimonial, e analisar as implicações práticas desses achados para o ambiente corporativo e para políticas públicas de inclusão financeira. A justificativa teórica deste trabalho reside na escassez de estudos que articulem de forma integrada as dimensões comportamental, estratégica e educacional da construção patrimonial por assalariados, especialmente no contexto brasileiro. A justificativa prática decorre da urgência de oferecer instrumentos analíticos e metodológicos que possam orientar tanto indivíduos quanto organizações na promoção do bem-estar financeiro de longo prazo. A relevância do tema é ainda amplificada pelo cenário de crescente precarização das aposentadorias públicas, que torna cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias privadas de acumulação patrimonial. Caetano, Rocha, 2022. 2 Fundamentos teóricos da construção patrimonial. 2,1 O conceito de patrimônio e sua relevância social. O patrimônio, em seu sentido econômico mais amplo, pode ser definido como o conjunto de bens, direitos e valores que um indivíduo acumula ao longo de sua vida, descontadas as obrigações e dívidas que pesam sobre esses ativos. Kiyosaki, 2000. Essa definição, embora aparentemente técnica, carrega implicações profundas sobre a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, com o trabalho e com o futuro. Patrimônio não é apenas sinônimo de riqueza financeira, é também uma expressão de segurança, liberdade e dignidade, na medida em que confere ao seu detentor a capacidade de resistir a crises, suportar períodos de desemprego e, eventualmente, viver de renda sem depender exclusivamente da venda de sua força de trabalho. A relevância social da construção patrimonial por assalariados é evidenciada por pesquisas que demonstram a correlação positiva entre saúde financeira pessoal e bem-estar geral,
incluindo dimensões como saúde mental, satisfação com o trabalho e qualidade dos relacionamentos interpessoais, Prawitz et al., 2006. Trabalhadores com maior segurança financeira tendem a apresentar menor índice de absenteísmo, maior engajamento e melhor desempenho profissional, o que torna o tema diretamente relevante para a gestão de pessoas no ambiente corporativo, Jo, Grable, 2004. Do ponto de vista macroeconômico, a formação de poupança e patrimônio pelas famílias representa um dos pilares do desenvolvimento econômico sustentável. Economias com elevadas taxas de poupança doméstica tendem a ter menor dependência de capital externo, juros mais baixos e maior capacidade de investimento produtivo interno, Menkyu, 2019. No Brasil, a baixíssima taxa de poupança das famílias, que historicamente oscila entre 6% e 8% do produto interno bruto, comparada a mais de 30% em economias asiáticas como China e Coreia do Sul, representa um gargalo estrutural ao desenvolvimento e ao bem-estar social. Banco Central do Brasil, 2023. Compreender os mecanismos que obstaculizam ou facilitam a construção patrimonial é, portanto, uma tarefa tanto individual quanto coletiva. Não se trata apenas de orientar o trabalhador a guardar mais dinheiro, mas de analisar criticamente as forças culturais, institucionais e psicológicas que moldam o comportamento financeiro e propor intervenções baseadas em evidências para modificá-las de forma duradoura. 2,2 Finanças comportamentais e os vieses cognitivos nas decisões financeiras. A teoria econômica neoclássica, durante grande parte do século XX, assumiu que os agentes econômicos são racionais, que tomam decisões de forma consistente e maximizadora de utilidade, e que são capazes de processar informações de maneira objetiva e eficiente. Essa concepção, encarnada no chamado Homo economicus, foi sistematicamente desafiada a partir das décadas de 1970 e 1980 por pesquisadores como Daniel Kahneman e Amos Tversky, cujos trabalhos inauguraram o campo das finanças comportamentais ao demonstrar que os seres humanos são sistematicamente irracionais em suas decisões financeiras. Kahneman, Tversky, 1979. A teoria da perspectiva, desenvolvida por Kahneman e Tversky, 1979, constitui um dos marcos fundadores das finanças comportamentais. Segundo essa teoria, os indivíduos avaliam perdas e ganhos de forma assimétrica. A dor causada por uma perda de determinado valor é psicologicamente mais intensa do que o prazer gerado por um ganho equivalente. Essa assimetria, conhecida como aversão à perda, tem consequências diretas sobre o comportamento do poupador e do investidor, levando-os a manter posições perdedoras por tempo excessivo, a vender ativos vencedores prematuramente e a evitar riscos necessários para a construção de patrimônio de longo prazo. O desconto hiperbólico representa outro viés cognitivo de grande relevância para o tema em estudo. Trata-se da tendência humana de atribuir valor muito maior a recompensas imediatas em comparação com recompensas futuras de valor objetivo maior, mesmo quando o diferimento é relativamente curto. Thaler, 1981. Na prática, esse viés se manifesta na dificuldade de adiar gratificações, preferindo o consumo imediato à poupança, mesmo quando o indivíduo reconhece intelectualmente que poupar seria mais vantajoso. O trabalho seminal de Thaler e Sunstein, 2021, sobre nudges, ou seja, empurrões, demonstra que pequenas mudanças na arquitetura das escolhas, como a adesão automática a planos de previdência com possibilidade de opt-out em vez de opt-in, podem alterar dramaticamente o comportamento de poupança sem restringir a liberdade de escolha. O viés de ancoragem, identificado por Kahneman e Tversky, 1974, refere-se à tendência de basear julgamentos excessivamente na primeira informação disponível, mesmo quando irrelevante. No contexto financeiro, esse viés pode levar investidores a ancorar o preço-alvo de um ativo no seu preço de compra, resistindo a vendê-lo com prejuízo mesmo quando os fundamentos mudaram, ou a subestimar o impacto dos juros compostos por ancorá-los em taxas nominais em vez de reais.
A compreensão desses mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de construção patrimonial que levem em conta a irracionalidade previsível do comportamento humano, em vez de ignorá-la. Ariely, 2008. A heurística da disponibilidade, também descrita por Kahneman e Tversky, 1974, consiste na tendência de julgar a probabilidade de eventos com base na facilidade com que exemplos surgem à mente. Isso explica por que muitos investidores superestimam o risco de bolsas de valores após crises recentes altamente divulgadas pela mídia, mesmo quando os dados históricos apontam para retornos positivos no longo prazo. Da mesma forma, a heurística da representatividade leva investidores a extrapolar tendências recentes como se fossem permanentes, comprando na alta e vendendo na baixa, o oposto do que seria racionalmente recomendado. Thaler, 2015, sistematizou essas contribuições no campo do que denominou economia comportamental, demonstrando como o reconhecimento dos próprios vieses é o primeiro passo para superá-los. 2,3 O papel da educação financeira na construção de patrimônio. A educação financeira, entendida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao indivíduo tomar decisões financeiras informadas e eficazes ao longo do ciclo de vida, tem sido crescentemente reconhecida como um determinante fundamental da saúde financeira pessoal e do acúmulo de patrimônio. Luzard, Mitchell, 2014. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 2020, define letramento financeiro como a combinação de consciência, conhecimento, habilidade, atitude e comportamento necessários para tomar boas decisões financeiras e atingir o bem-estar financeiro individual. Pesquisas de grande escala realizadas em países desenvolvidos e emergentes convergem ao demonstrar que maiores níveis de letramento financeiro estão associados a maiores taxas de participação em mercados de capitais, maior propensão à poupança de longo prazo, menor incidência de endividamento excessivo e maior acumulação de patrimônio ao longo da vida. Luzard, Mitchell, 2014. No Brasil, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF, lançada em 2010 e reformulada em 2020 pelo Decreto N. 10.393, busca promover o letramento financeiro da população em diferentes estágios da vida, embora os resultados ainda sejam modestos diante da magnitude do desafio. Van Rooij, Luzard e Alessi, 2011, em estudo com dados holandeses, demonstraram que indivíduos com maior letramento financeiro têm quase o dobro de probabilidade de investir em ações e de acumular maior riqueza na aposentadoria em comparação com aqueles de baixo letramento, mesmo após controlar por renda, escolaridade e outras variáveis socioeconômicas. Essa relação causal é de especial relevância para a compreensão das disparidades patrimoniais observadas em diferentes segmentos sociais, sugerindo que a ignorância financeira é, em si mesma, um fator de exclusão e perpetuação da pobreza. Galdecker, 2015, aprofunda essa análise ao demonstrar que o impacto negativo do baixo letramento financeiro sobre o patrimônio se manifesta especialmente na qualidade das decisões de diversificação de portfólio e na susceptibilidade a produtos financeiros de alto custo e baixo retorno, como fundos de investimento de administração ativa com taxas elevadas. Trabalhadores com conhecimento financeiro limitado tendem a concentrar seus investimentos em poupança e renda fixa de baixo rendimento, perdendo acesso a retornos superiores de longo prazo que seriam decisivos para a acumulação patrimonial. No contexto corporativo brasileiro, a promoção da educação financeira pelos empregadores tem ganhado espaço como estratégia de bem-estar organizacional. Empresas que oferecem programas estruturados de orientação financeira para seus colaboradores observam reduções significativas nos índices de estresse financeiro, que afetam diretamente a produtividade e o absenteísmo. Garman, Sorhaindo, Bailey, 1996. A Associação Brasileira de Recursos Humanos tem documentado crescente interesse das organizações nesse tema, especialmente após a pandemia de Covid-19, que expôs de forma dramática a fragilidade financeira da maioria dos trabalhadores brasileiros. 2,4 Estratégias de alocação de renda para assalariados.
Entre as estratégias mais amplamente estudadas e recomendadas para a construção de patrimônio por assalariados destaca-se o princípio de pagar a si mesmo primeiro, consagrado na literatura popular de finanças pessoais por autores como George Clason, 1926, e David Ba, 2005, mas que encontra também sólida base em pesquisas acadêmicas. Segundo esse princípio, o trabalhador deve destinar uma fração predefinida de sua renda bruta para investimentos antes de realizar qualquer gasto, invertendo a lógica tradicional de poupar o que sobra após os gastos, o que na prática raramente resulta em poupança efetiva. Diversos frameworks de alocação de renda foram propostos na literatura ao longo das últimas décadas. O modelo popularizado por Elizabeth Warren e Amelia Warren Teague, 2005, conhecido como Regra 50-30-20 sugere que 50% da renda líquida deve ser destinada a necessidades essenciais, 30% a desejos e lazer, e 20% a poupança e investimentos. Embora esse modelo seja útil como ponto de partida, sua aplicabilidade em contextos de baixa renda é limitada, pois trabalhadores com salários próximos ao mínimo frequentemente destinam parcelas superiores a 70% da renda a necessidades básicas, inviabilizando a poupança segundo essa fórmula, Serbasi, 2019. Estudos conduzidos por Bernardes e Thaler, 2004, apresentam uma alternativa comportamentalmente informada denominada Save More Tomorrow, ou Poupe Mais Amanhã, em que o trabalhador compromete-se a destinar para a poupança uma fração crescente de aumentos salariais futuros, evitando a dor imediata de abrir mão de renda presente. Os resultados revelam aumentos expressivos nas taxas de poupança sem que os participantes relatem maior sacrifício ou insatisfação, sugerindo que o design das estratégias de poupança deve levar em conta os vieses comportamentais em vez de assumir racionalidade plena. A construção de uma reserva de emergência, compreendida como um fundo equivalente a 3 a 12 meses de despesas essenciais mantido em ativos de alta liquidez e baixo risco, é unanimemente reconhecida pela literatura como o primeiro passo obrigatório de qualquer estratégia de construção patrimonial. Serbasi, 2019, Clementes, 2016. A ausência dessa reserva expõe o trabalhador a um ciclo de endividamento que compromete sistematicamente qualquer tentativa de acumulação, qualquer imprevisto, desde um conserto de carro até uma demissão temporária, obriga o recurso ao crédito caro, gerando juros que consomem a capacidade futura de poupança. Dados do Banco Central do Brasil, 2023, revelam que mais de 60% dos brasileiros endividados atribuem sua situação a gastos imprevistos não cobertos por reservas financeiras. A diversificação dos investimentos, princípio central da teoria moderna de portfólio desenvolvida por Markowitz, 1952, constitui outro pilar estratégico da construção patrimonial. A ideia fundamental é que a combinação de ativos com correlação baixa ou negativa em um portfólio reduz o risco total sem necessariamente reduzir o retorno esperado, otimizando a relação risco-retorno. Para o trabalhador assalariado, isso implica não concentrar toda a capacidade de poupança em uma única classe de ativos, como a caderneta de poupança ou um único tipo de fundo de investimento, mas construir progressivamente um portfólio diversificado que inclua renda fixa, renda variável, fundos imobiliários e, eventualmente, investimentos no exterior. 2,5 O impacto dos juros compostos e a importância do tempo. Frequentemente atribuída a Albert Einstein, embora sem comprovação histórica definitiva, a afirmação de que os juros compostos constituem a oitava maravilha do mundo, captura com precisão poética um dos conceitos mais poderosos e menos intuitivos das finanças pessoais. Os juros compostos operam pelo princípio da capitalização sobre o montante acumulado, de forma que os rendimentos de cada período geram novos rendimentos nos períodos subsequentes, produzindo uma curva de crescimento exponencial que se torna dramaticamente mais pronunciada com o passar do tempo. O impacto do horizonte temporal sobre o acúmulo de patrimônio é frequentemente ilustrado por simulações que demonstram como duas pessoas que poupam a mesma quantia mensal podem acumular patrimônios radicalmente diferentes dependendo do momento em que iniciam seus investimentos.
Um indivíduo que começa a poupar R$ 500 mensais aos 25 anos, com rendimento médio de 8% ao ano, acumulará cerca de R$ 1,7 milhão aos 65 anos. O mesmo indivíduo que começa a poupar a partir dos 35 anos, mantendo todas as demais condições, acumulará apenas R$ 730 mil, menos da metade, apesar de ter contribuído por apenas 10 anos a menos. Siegel, 2014. Essa diferença, que parece desproporcional, é produto direto do efeito composto operando sobre um período mais longo. Bernstein, 2002, e Siegel, 2014, em suas obras sobre história dos mercados financeiros, documentam extensamente que ações de empresas listadas em bolsas de valores, apesar de apresentarem volatilidade significativa no curto e médio prazo, produziram retornos reais positivos consistentes no longo prazo, superiores a qualquer outra classe de ativos, incluindo ouro, imóveis e renda fixa. Para o trabalhador assalariado com horizonte de investimento de décadas, essa evidência histórica sustenta a tese de que a exposição gradual e disciplinada à renda variável, mesmo que por meio de fundos de índice de baixo custo, é um componente essencial de uma estratégia patrimonial de longo prazo. A inflação representa, nesse contexto, um inimigo silencioso do patrimônio. Ativos mantidos em instrumentos de baixo rendimento real, como a caderneta de poupança, que historicamente rende abaixo da inflação em períodos de taxa Selic elevada ou igual ao rendimento da poupança, tem seu poder de compra corroído paulatinamente, sem que o titular perceba a erosão patrimonial em termos nominais. Andreso, Lima, 2007. A compreensão da diferença entre rendimento nominal e rendimento real, descontada a inflação, é, portanto, um conhecimento essencial que a educação financeira deve transmitir a trabalhadores de todas as faixas salariais. 2,6 Previdência complementar e investimentos de longo prazo. O sistema previdenciário brasileiro passou por transformação estrutural com a aprovação da Reforma da Previdência em 2019, Emenda Constitucional número 103, que ampliou a idade mínima para a aposentadoria e reduziu perspectivas de reposição integral da renda por parte do regime geral de previdência social. Esse cenário torna ainda mais urgente o desenvolvimento de estratégias complementares de acumulação patrimonial, especialmente por meio de previdência privada e investimentos de longo prazo. Caetano, Rocha, 2022. Os planos de previdência complementar no Brasil, regulados pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e pela Previc, compreendem duas modalidades principais: o Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e o Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL. O PGBL, indicado para contribuintes que utilizam o modelo completo de declaração de imposto de renda, permite deduzir as contribuições da base de cálculo do IR em até 12% da renda bruta anual, representando uma vantagem fiscal relevante para trabalhadores de classe média e alta. O VGBL, por sua vez, é mais adequado para aqueles que utilizam um modelo simplificado de declaração ou que já atingiram o limite de dedução do PGBL. Pinheiro, 2022. Mitchell e Luzardi, 2015, demonstram que trabalhadores com maior letramento financeiro têm maior probabilidade de participar de planos de previdência complementar patrocinados por empregadores, aproveitando vantagens como matching contributions, ou seja, contrapartidas do empregador, que representam ganhos imediatos de 50% a 100% sobre o valor contribuído. A subutilização desse benefício por trabalhadores com baixo letramento financeiro representa uma das formas mais expressivas de destruição de valor patrimonial identificadas na literatura. Além da previdência privada, os fundos de investimento imobiliário, FIIs, têm se consolidado como alternativa acessível para trabalhadores assalariados que desejam exposição ao mercado imobiliário sem necessidade de capital para a aquisição direta de imóveis. Os FIIs permitem ao pequeno investidor acessar portfólios diversificados de imóveis comerciais, logísticos ou residenciais com aportes mínimos equivalentes ao custo de uma cota, frequentemente inferiores a R$ 100,
e oferecem distribuição mensal de rendimentos isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que cumpridos determinados requisitos regulatórios. Amato, 2019. A combinação de FIS, Tesouro Direto, fundos de ações e previdência complementar constitui a base de uma carteira diversificada adequada para assalariados com diferentes perfis de risco. 2,7 Gestão de dívidas e o custo do crédito no Brasil. Nenhuma estratégia de construção patrimonial pode ser eficaz sem que se trate adequadamente a questão do endividamento. No Brasil, as taxas de juros ao consumidor figuram entre as mais altas do mundo, com o rotativo do cartão de crédito alcançando médias superiores a 400% ao ano em determinados períodos, o que torna qualquer dívida nessa modalidade uma ameaça existencial ao patrimônio em construção. Banco Central do Brasil, 2023. Comparativamente, mesmo o mais generoso dos investimentos de renda fixa brasileira jamais alcançou retornos próximos a esses patamares, o que significa que eliminar dívidas de alto custo é, matematicamente, o investimento de maior retorno disponível para a maioria dos trabalhadores endividados. Hansey, 2013, autor do método de eliminação de dívidas conhecido como Snowball, ou bola de neve, propõe uma sequência comportamentalmente motivante que consiste em priorizar o pagamento das dívidas de menor saldo, independentemente da taxa de juros, para criar um senso de progresso e motivação que sustente o esforço de desendividamento ao longo do tempo. Embora matematicamente subótimo em relação à estratégia de quitar primeiramente as dívidas de maior taxa de juros, denominada avalanche, a abordagem Snowball tem se mostrado mais eficaz na prática por levar em conta a necessidade humana de vitórias rápidas e progressos tangíveis. Amar et al., 2011. O superendividamento, definido juridicamente no Brasil pela Lei N. 14.181, 2021 como a impossibilidade manifesta de pagar o conjunto das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, tornou-se objeto de crescente atenção por parte do sistema jurídico e das políticas públicas. Essa lei, que ampliou o Código de Defesa do Consumidor, institui mecanismos de renegociação coletiva de dívidas e impõe obrigações de avaliação de capacidade de pagamento por parte dos credores, reconhecendo o caráter sistêmico do problema e sua incompatibilidade com a simples atribuição individual de responsabilidade moral. Marques, Lima, Cavalazzi, 2021. Para o trabalhador assalariado, compreender seus direitos legais nesse domínio é tão importante quanto conhecer as melhores estratégias de investimento. 2,8 Imóvel como ativo versus passivo, repensando o sonho da casa própria. A aquisição da casa própria ocupa posição central no imaginário financeiro brasileiro, sendo frequentemente apresentada como a realização máxima do esforço de trabalho e poupança de uma vida inteira. No entanto, a literatura financeira contemporânea tem questionado sistematicamente se o imóvel próprio, nos termos em que é tipicamente adquirido e utilizado pela classe média brasileira, constitui de fato um ativo gerador de riqueza ou um passivo disfarçado de investimento. Kiyosaki, 2000. Kiyosaki, 2000, em sua obra de grande impacto popular, define ativos como aquilo que coloca dinheiro no bolso, e passivos como aquilo que retira dinheiro do bolso. Segundo essa definição, a residência principal não utilizada para geração de renda constitui um passivo, na medida em que gera despesas contínuas com manutenção, impostos, seguros e condomínio, sem produzir fluxo de caixa positivo para seu proprietário. Embora essa visão seja considerada radical por muitos especialistas, ela serve para questionar a automaticidade com que a compra de imóvel é tratada como decisão financeiramente racional para todos os perfis e momentos de vida. Schiller, 2015, laureado com o Prêmio Nobel de Economia de 2013, realizou análise histórica dos preços de imóveis residenciais nos Estados Unidos cobrindo mais de um século e concluiu que, descontada a inflação, o valor real dos imóveis praticamente não cresceu no longo prazo, diferentemente do que a percepção popular sustenta. Esse achado sugere que o imóvel, enquanto investimento puro, oferece retorno real próximo de zero antes dos custos, o que o coloca em desvantagem expressiva em relação a ações e outros ativos produtivos em horizontes de longo prazo.
No Brasil, embora ciclos de valorização expressiva tenham ocorrido em determinadas regiões e períodos, a generalização desses episódios como norma de retorno esperado é metodologicamente equivocada. Furtado, 2011. Isso não significa que a aquisição de imóvel próprio seja uma decisão errada, significa que deve ser tomada com clareza sobre seus verdadeiros custos de oportunidade e seus impactos sobre a trajetória de construção patrimonial do indivíduo. Para trabalhadores assalariados com capacidade de poupança limitada, comprometer 30% ou mais da renda por décadas com prestações de financiamento imobiliário pode significar a renúncia à capacidade de diversificação patrimonial durante os anos de maior potencial produtivo da carreira. O aluguel, frequentemente estigmatizado como dinheiro jogado fora, pode, em determinados contextos, representar a estratégia financeiramente mais eficiente quando combinada com investimentos disciplinados da diferença de custo entre alugar e financiar. Saito, Savoia, Petrone, 2006. 2,9 Planejamento financeiro ao longo do ciclo de vida. A teoria do ciclo de vida, desenvolvida por Franco Modigliani e Richard Brumberg na década de 1950 e aprimorada por Ando e Modigliani, 1963, propõe que os indivíduos planejam seu consumo e poupança ao longo de toda a vida, acumulando ativos durante os anos de trabalho para sustentar o consumo na aposentadoria. Esse modelo, embora simplificado, oferece uma estrutura útil para compreender como as estratégias de construção patrimonial devem evoluir ao longo das diferentes fases da vida produtiva. Na fase de acumulação inicial, tipicamente dos 20 aos 35 anos, a prioridade deve ser a construção da reserva de emergência, a eliminação de dívidas de alto custo e o início dos aportes em previdência complementar e investimentos de renda variável com horizonte de longo prazo. O baixo volume de capital disponível nessa fase é compensado pelo longo horizonte temporal, que maximiza o efeito dos juros compostos e permite assumir maior tolerância ao risco. Bernstein, 2010. O erro mais comum nessa fase é o adiamento da decisão de começar a investir, frequentemente justificado pela expectativa de que a situação financeira melhore no futuro. Na fase de consolidação, dos 35 aos 50 anos, o crescimento salarial típico da carreira e a redução de despesas com filhos pequenos ampliam a capacidade de poupança, que deve ser direcionada para a diversificação e crescimento do portfólio. É também nessa fase que decisões sobre aquisição de imóveis, educação dos filhos e planejamento da aposentadoria adquirem maior urgência prática. Autores como PFAU, 2017, recomendam que, a partir dos 40 anos, o trabalhador realize simulações regulares de sua trajetória patrimonial, ajustando metas e estratégias de acordo com a evolução do portfólio e das condições de mercado. Na fase de preservação e transição, dos 50 anos em diante, a ênfase migra progressivamente da acumulação para a proteção do patrimônio acumulado e o planejamento da geração de renda passiva na aposentadoria. A redução gradual da exposição a ativos de alta volatilidade, em favor de instrumentos de renda fixa e dividendos, é recomendada pela literatura, embora o ritmo dessa transição deva levar em conta a expectativa de vida crescente e a necessidade de manter poder de compra real por décadas após a aposentadoria. Malkiel, 2020. O planejamento sucessório, incluindo testamento, previdência privada com beneficiários designados e estruturas de holding familiar, também ganha relevância nessa fase. 2,10 Cultura, identidade e dinheiro, dimensões psicossociais da construção patrimonial. A dimensão psicossocial da relação com o dinheiro é frequentemente negligenciada tanto na educação financeira convencional quanto na pesquisa acadêmica de finanças. No entanto, uma vasta literatura em psicologia econômica e sociologia do consumo demonstra que as atitudes em relação ao dinheiro são profundamente moldadas por fatores como origem familiar, cultura, identidade social e histórico de experiências financeiras, e que essas atitudes exercem influência determinante sobre os comportamentos de poupança e consumo ao longo da vida. Furnihan, Argyle, 1998.
O conceito de scripts de dinheiro, money scripts, desenvolvido por Clontz e Clontz, 2009, refere-se às crenças inconscientes sobre o dinheiro transmitidas por família e cultura desde a infância, que moldam o comportamento financeiro adulto de forma frequentemente disfuncional. Scripts como: dinheiro é a raiz de todo mal, rico não pode ser honesto, poupar é covardia, ou mereço me recompensar, são internalizados de forma acrítica e resistem a informações racionais contrárias, explicando por que a simples transmissão de conhecimento financeiro nem sempre se traduz em mudança de comportamento. Pesquisas etnográficas conduzidas no contexto brasileiro por Zaluar, 1994, e Souza, 2018, documentam como a cultura do consumo ostentoso como marcador de status social é particularmente intensa em camadas populares que historicamente experimentaram privação material, gerando um comportamento de compensação pelo consumo assim que a renda se eleva. Esse padrão, que os autores denominam cultura da honra e do consumo, cria barreiras psicológicas profundas à poupança que não podem ser superadas apenas com informação técnica, demandando abordagens que abordem diretamente as dimensões identitária e emocional da relação com o dinheiro. Donoghue e Clontz, 2018, propõem intervenções de coaching financeiro que combinam técnicas da psicologia positiva, da terapia cognitivo-comportamental e de mindfulness financeiro para ajudar indivíduos a identificar e reformular scripts de dinheiro disfuncionais, desenvolvendo uma relação mais saudável e funcional com recursos financeiros. Essas abordagens têm mostrado resultados promissores em contextos clínicos e corporativos, sugerindo que a integração de dimensões psicológicas aos programas de educação financeira potencializa significativamente seus efeitos sobre o comportamento de longo prazo. 2,11 Tecnologia, fintechs e democratização do acesso a investimentos. A revolução digital dos serviços financeiros, impulsionada pelo surgimento de fintechs, ou seja, empresas de tecnologia financeira, e pela expansão do Open Finance no Brasil, tem transformado profundamente o panorama de acessibilidade a instrumentos de investimento para trabalhadores de diferentes faixas de renda. Historicamente, o acesso a produtos financeiros sofisticados como fundos de ações, previdência complementar de qualidade e assessoria de investimentos estava restrito a indivíduos com patrimônio mínimo elevado, perpetuando assimetrias de oportunidade que favoreciam os mais ricos. Ziegelbaum, Burgess, 2020. O Banco Central do Brasil lançou em 2021 o Open Finance, sistema que permite ao consumidor compartilhar seus dados financeiros com diferentes instituições de forma padronizada e segura, fomentando a concorrência e o desenvolvimento de produtos mais adequados a diferentes perfis. No mesmo período, plataformas digitais de investimento como XP, BTG Digital, Rico, Inter e Nubank eliminaram taxas de corretagem, reduziram aplicações mínimas para valores acessíveis e ofereceram interfaces intuitivas que democratizaram o acesso a tesouro direto, fundos de investimento, ações e FIA para milhões de brasileiros sem histórico prévio de investimento. Banco Central do Brasil, 2021. Philippon, 2019, analisa o paradoxo pelo qual, apesar de décadas de inovação tecnológica, o custo unitário dos serviços financeiros não havia diminuído nos Estados Unidos até o surgimento das fintechs. O autor atribui essa persistência de custos ao poder de mercado de incumbentes protegidos por barreiras regulatórias e ao baixo letramento financeiro dos consumidores, que os tornava pouco sensíveis a preços. A chegada das fintechs, ao combinar baixo custo com experiência superior ao usuário, quebrou esse equilíbrio disfuncional, forçando a redução de custos em toda a indústria e beneficiando diretamente os investidores de menor patrimônio, que são proporcionalmente os mais prejudicados por taxas de administração elevadas. Para o trabalhador assalariado brasileiro, essa transformação do mercado financeiro cria janelas de oportunidade sem precedentes históricos. Um indivíduo com R$ 100 mensais disponíveis para investimento tem, atualmente, acesso às mesmas classes de ativos que multimilionários acessavam há 20 anos, com custos infinitamente menores e informações comparáveis. O desafio deixou de ser predominantemente de acesso e passou a ser de letramento, comportamento e disciplina,
tornando a educação financeira ainda mais central na agenda da construção patrimonial contemporânea. 2,12 Planejamento tributário como estratégia de construção patrimonial. O planejamento tributário, muitas vezes associado exclusivamente a grandes fortunas e empresas, é na verdade uma estratégia acessível e legítima para trabalhadores assalariados que pode ter impacto significativo sobre a trajetória de acumulação patrimonial. No Brasil, o sistema tributário oferece uma série de incentivos fiscais a determinadas formas de poupança e investimento que, quando aproveitados de forma otimizada, podem adicionar percentuais relevantes ao retorno líquido dos investimentos. Higuchi, 2022. O benefício fiscal do PGBL, que permite a dedução de até 12% da renda bruta tributável na declaração completa do imposto de renda, representa uma redução efetiva de custo de 15% a 27,5% sobre cada real contribuído, dependendo da alíquota marginal do contribuinte. Esse benefício é frequentemente subutilizado por trabalhadores que desconhecem sua existência ou que utilizam um modelo simplificado de declaração sem verificar se o modelo completo seria mais vantajoso em sua situação específica. Pinheiro, 2022, estima que a simples otimização da declaração de IR, combinada com o uso estratégico do PGBL, pode elevar o patrimônio acumulado ao final da carreira em 20% a 35% em comparação com um trabalhador de mesma renda e comportamento de poupança que não utiliza esses recursos. Os rendimentos de FIIs distribuídos a pessoas físicas titulares de mais de 50 cotas do mesmo fundo cujas cotas sejam negociadas em bolsa são isentos de imposto de renda, assim como os lucros distribuídos por empresas que pagam dividendos. Essa isenção, que pode ser afetada por mudanças legislativas, representa um incentivo relevante para a incorporação dessas classes de ativos em carteiras de longo prazo. Da mesma forma, aplicações no Tesouro Direto têm tabela regressiva de IR que favorece aplicações mantidas por prazos superiores a 2 anos, estimulando o horizonte de longo prazo alinhado com a construção patrimonial sustentável. Receita Federal do Brasil, 2022. 3. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite concluir que a construção de patrimônio sólido a partir de salário fixo é não apenas possível, mas metodologicamente fundamentada em um conjunto robusto de evidências teóricas e empíricas que articulam dimensões comportamentais, estratégicas e educacionais de forma integrada. O principal achado desta pesquisa é que o volume da renda, embora relevante, é secundário em relação à qualidade das decisões financeiras que o trabalhador toma ao longo de sua vida produtiva, e que essas decisões são profundamente influenciadas por fatores cognitivos, psicológicos e culturais que a educação financeira convencional frequentemente ignora. Os vieses comportamentais identificados pela psicologia econômica, em especial o desconto hiperbólico, a aversão à perda e o viés do presente, representam obstáculos concretos e previsíveis à poupança e ao investimento de longo prazo, que não podem ser superados apenas com a transmissão de informação técnica. A superação eficaz desses obstáculos exige estratégias que levem em conta a irracionalidade sistemática do comportamento humano, como a automatização de transferências para investimento, o compromisso antecipado com aportes crescentes e a construção de ambientes de escolha que facilitem decisões financeiramente racionais. As estratégias de alocação de renda analisadas convergem para a prioridade absoluta de construção da reserva de emergência como fundamento da segurança financeira, seguida pela eliminação de dívidas de alto custo e pelo início o mais precoce possível dos aportes em investimentos diversificados com horizonte de longo prazo. O efeito dos juros compostos, amplamente documentado pela literatura, demonstra que o tempo é o ativo mais valioso do investidor assalariado e que o adiamento da decisão de começar a investir tem custos patrimoniais que crescem exponencialmente com cada ano de procrastinação. A democratização dos serviços financeiros promovida pelas fintechs e pelo Open Finance representa uma transformação histórica de oportunidades para o trabalhador assalariado brasileiro, eliminando barreiras de acesso que historicamente privilegiavam os mais ricos. No entanto, a disponibilidade de ferramentas não garante seu uso adequado,
o letramento financeiro continua sendo o gargalo crítico que determina quem aproveita essas oportunidades e quem, apesar delas, permanece preso ao ciclo de consumo imediato e endividamento. As implicações práticas deste estudo para o ambiente corporativo são significativas. Organizações que investem em programas estruturados de educação financeira para seus colaboradores colhem benefícios tangíveis em produtividade, engajamento e retenção de talentos, além de cumprirem responsabilidade social relevante na promoção do bem-estar de seus empregados. A integração de dimensões comportamentais e psicossociais nesses programas, em vez de limitar-se à transmissão de conhecimento técnico, é o elemento diferenciador que determina a eficácia de longo prazo das intervenções. Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de estudos longitudinais que acompanhem a trajetória patrimonial de trabalhadores assalariados brasileiros em diferentes faixas de renda, identificando os fatores determinantes de sucesso e fracasso na construção de patrimônio ao longo de carreiras completas. Estudos de intervenção que testem a eficácia comparativa de diferentes abordagens de educação financeira, incluindo modelos puramente informativos, modelos comportamentalmente informados e modelos que integrem coaching financeiro e psicologia, seriam contribuições relevantes para a literatura. Adicionalmente, análises que examinem como as transformações do mercado de trabalho, incluindo a crescente informalidade e o trabalho por plataformas, afetam as estratégias e possibilidades de construção patrimonial por trabalhadores sem renda fixa convencional são temas de crescente urgência e relevância social. Em síntese, construir patrimônio com salário fixo é, acima de tudo, um projeto de autoconhecimento, disciplina e visão de longo prazo, sustentado por estratégias tecnicamente fundamentadas e pela superação consciente de vieses que operam contra o melhor interesse financeiro do indivíduo. A educação financeira de qualidade, acessível e humanizada, é o instrumento mais poderoso disponível para transformar essa possibilidade em realidade para milhões de trabalhadores brasileiros. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Amato, F. Fundos de Investimento Imobiliário, Guia Completo para o Investidor. São Paulo, Saraiva, 2019. 2. Amar, M. et al. Winning the Battle but Losing the War, The Psychology of Debt Management. Journal of Marketing Research, v. 48, n. SPL, p. S38S50, 2011. 3. Ando, A. Modigliani, F. The Life Cycle Hypothesis of Saving, Aggregate Implications and Tests. The American Economic Review, v. 53, número 1, p. 55 a 84, 1963. 4. Andreso, A. F. Lima, I. S. Mercado Financeiro, Aspectos Históricos e Conceituais. 3. ed. São Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2007. 5. Ariely, D. Previsivelmente Irracional, As Forças Ocultas que Moldam Nossas Decisões. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008. 6. Ba, D. The Automatic Millionaire, A Powerful One-Step Plan to Live and Finish Hit. New York, Broadway Books, 2005. 7. Banco Central do Brasil, Relatório de Estabilidade Financeira, Brasília, BCB, 2023. 8. Banco Central do Brasil, Open Finance, Estrutura e Objetivos. Brasília, BCB, 2021. 9. Bernartzi, S. Thaler, R. H. Save More Tomorrow, Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy, v. 112, n. S1, p. 164 a 187, 2004. 10. Bernstein, P. L. Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. New York, Wiley, 2002. 11. Bernstein, W. J. The Investors Manifesto, Preparing for Prosperity, Armageddon, and Everything in Between. Hoboken, Wiley, 2010. 12.
Caetano, M. A. Rocha, R. Reforma da Previdência, Desafios e Perspectivas para a Proteção Social no Brasil. Texto para discussão N. 2773. Rio de Janeiro, IPEA, 2022. 13. Cerbasi, G. Como organizar sua vida financeira. Rio de Janeiro, Sextante, 2019. 14. Clason, G. S. O Homem Mais Rico da Babilônia. São Paulo, Record, 1926. 15. Clementes, J. How to Think About Money. New York, Jonathan Clementes, 2016. 16. Donoghue, B. Clontes, T. Facilitating Financial Health, Tools for Financial Planners, Coaches, and Therapists. 2. Ed. Cincinnati, National Underwriter, 2018. 17. Furnihan, A. Argyle, M. The Psychology of Money, London, Routledge, 1998. 18. Furtado, B. A. Mercado Imobiliário no Brasil, Tendências e Desafios para o Desenvolvimento Urbano. Texto para discussão N. 1642. Rio de Janeiro, IPEA, 2011. 19. Garman, E. T. Sorraindo, B. Bailey, W. C. Workplace Financial Education, Proceedings of the Association for Financial Counseling and Planning Education, V. 7, p. 1 a 12, 1996. 20. Galdecker, H. M. V. How does Household Portfolio Diversification Vary with Financial Literacy and Financial Advice? Journal of Finance, V. 70, número 2, p. 489 a 507, 2015. 21. Higuchi, H. Imposto de Renda das Empresas, Interpretação e Prática. 46. ed. São Paulo, IR Publicações, 2022. 22. Jo. S. Grable, J. E. An Exploratory Framework of the Determinants of Financial Satisfaction. Journal of Family and Economic Issues, V. 25, número 1, p. 25 a 50, 2004. 23. Kahneman, D. Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. 24. Kahneman, D. Tversky, A. Prospect Theory, An Analysis of Decision Under Risk. Econométrica, V. 47, número 2, p. 263 a 291, 1979. 25. Kahneman, D. Tversky, A. Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Science, V. 185, número 4157, p. 1124 a 1131, 1974. 26. Kiyosaki, R. T. Pai Rico, Pai Pobre. Rio de Janeiro, Campus, 2000. 27. Clontes, B. Clontes, T. Mind Over Money, Overcoming the Money Disorders That Threaten Our Financial Health. New York, Broadway Business, 2009. 28. Luzardi, A. Mitchell, O. S. The Economic Importance of Financial Literacy, Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, V. 52, número 1, p. 5 a 44, 2014. 29. Malkiel, B. G. A Random Walk Down Wall Street. 12. ed. New York, W. W. Norton, 2020. 30. Menkil, N. G. Macroeconomia. 9. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2019. 31. Marques, C. L. Lima, C. A. Cavalazzi, R. L. Direito do Consumidor Superendividado, Proteção do Consumidor de Crédito. 3. ed. São Paulo, RT, 2021. 32. Markovics, H. Portfolio Selection.
The Journal of Finance, v. 7, número 1, p. 77 a 91, 1952. 33. Mitchell, O. S. Luzardi, A. Financial Literacy and Economic Outcomes, Evidence and Policy Implications. Journal of Social Policy, v. 44, número 4, p. 661 a 692, 2015. 34. OCDE, OSD, INF 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. Paris, OSD Publishing, 2020. 35. PFAU, W. D. How much can you spend in retirement? A Guide to Investment Based Retirement Income Strategy. Maclean, Retirement Research Media, 2017. 36. Philippon, T. Degre,